Boa tarde, mais uma aula de matemática e hoje será uma aula um pouquinho diferente, onde irei fazer a resolução de questões envolvendo o último assunto que foi vivenciado. Olha só, começando por uma questão bem básica, temos aí duas retas transversais, a reta U e V, cortada por três retas paralelas, R, S e T. E aí eu pergunto, qual é o valor de x? Como é que eu posso resolver isso? Pelo teorema de Thales, essas retas paralelas cortadas por duas retas transversais formam o quê? Formam segmentos proporcionais. Isso aí está dentro do teorema de Thales, não é verdade? E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou dizer que aqui é A, certo? Aqui é B e aqui é C, certo? E aqui eu vou dizer o quê? Que aqui é A', aqui é B' e aqui é C', tá certo? E aí veja, vamos prestar atenção, olha, se esses segmentos eles são proporcionais, nós podemos dizer o quê? Que AB, certo? Está para a linha B', certo? Então, AB, o segmento AB vai estar para a linha B', assim como BC estará para B', C'. Ok? Aí vamos lá. Qual é a medida do segmento AB? 15, né? Qual é a medida do segmento A'B'? 20. Qual é a medida do segmento BC? Qual é a medida do segmento B', C'? Certo? Então, se esses segmentos são proporcionais, o que a gente pode fazer aqui? Veja que ficou uma ideia de proporção, né? E aí vocês já estudaram proporção e devem saber perfeitamente, que aqui nós faremos 15 vezes x e 20 vezes 5, ok? Aí agora, 15 vezes x, que repete, na verdade, e aí você faz, 20 vezes 5, 100, né? O que é que vai acontecer aqui agora? Você vai isolar o x e vai dividir 100 por 15. Ok? O lápis aqui é meio ruim, pessoal, para escrever, viu? Mas aí veja, 100 por 15 eu poderia deixar a resposta assim, não é verdade? Mas aí veja, essa fração ela ainda não é irredutível. Tem como a gente simplificar? E aí veja, como 100 e o 15 são múltiplos de 5, não é verdade? Nós sabemos que dá para dividir tudo isso por 5. E aí, se você dividir tudo isso por 5, você vai chegar a 20 sobre 3. Chegou uma fração irredutível. Se a questão tiver gabarito, não pedir a resposta em decimal, mesmo que seja aproximada, você pode deixar a resposta assim, certo? Deixa eu fazer uma observação bem rápida. Olha, vocês poderiam também, se for o caso, tá? Vocês poderiam ter feito assim, se quisesse. 15 está para 5.
assim como 20 está para x. Certo? Porque se esses segmentos são proporcionais, essa relação também é válida, tá? Eu fiz 15 com 20 e fiz 5 com x, beleza. Mas se você quisesse fazer 15 está para 5, assim como 20 está para x, não estava errado não, tá bom? Você certamente ia chegar ao mesmo valor. Que até você ver, ó, quando você fizer 15 vezes x, ó, vai dar o mesmo 15x. E 5 vezes 20 vai dar o mesmo 100. Beleza? Tranquilo, entendeu essa? Vamos para o próximo slide. Veja só, temos aí agora dois triângulos, né, praticamente. E aí, vê, vocês percebem que existe uma relação entre o teorema de Tales e semelhança de triângulos, não é verdade? Nessa questão aí, por exemplo, olha o que acontece. Ó. Se eu chamasse BC e MN de retas, que são retas, na verdade, você vai perceber que M e N são paralelos. Aliás, de onde eu tirei isso aqui da questão, lá até diz ó, que M e N é paralelo a BC. Ou seja, a reta MN é paralela a BC, certo? E aí, quem seriam as retas transversais? AB e AC, certo? Tanto você pode resolver isso usando a ideia de semelhança de triângulos, como pelo teorema de Tales. Pelo teorema de Tales, a gente já percebe o quê? Ó? Que x estaria para 3, assim como x mais 6 estaria para 6. Ou, se for o caso, x está para x mais 6 e 3 está para 6. Tanto faz o modo de resolver, certo? Se a gente fosse analisar o contexto em termos de semelhança de triângulos, certo? Nós poderíamos fazer uma semelhança do triângulo pequenininho para o triângulo grandão. Aí ficaria x está para 2x mais 6, assim como 3 estaria para 9. Tanto de uma forma como outra dá o mesmo resultado. Resolvendo usando a ideia do teorema de Tales, agora eu vou usar a segunda forma se vocês quiserem, mas tem a primeira também. Mas se você usar a segunda forma de resolver do teorema de Tales, aqui ficaria assim, ó. X está para x mais 6, assim como o 3 está para 6. Beleza? Faz agora aqui, ó, meio pelos extremos, ou cruz credo, do jeito que vocês quiserem chamar. 6 vezes x dá 6x igual a 3 vezes o valor total dessa expressão, x mais 6. Não é isso? Repete aqui o 6x, certo? E aí, usando a propriedade distributiva da multiplicação, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18, né? Como está com o sinal de mais, fica mais 18. Beleza? Bora danado. Escreve. Tá ruim de escrever o 8 aqui, viu? Pronto, agora foi. Aí o que você vai fazer? Eu vou pegar 3x e vou jogar para o primeiro mesmo com o sinal trocado. Até para ele ficar junto do outro termo que também tem letra, né? Aí fica menos, se ele está mais 3x, ele vai virar menos 3x. E do outro lado, 18. Certo? 6x menos 3x, 3x. Certo? Igual a 18. O que você vai fazer agora? Você vai isolar o x e vai dividir 18 por 3. Ao dividir 18 por 3, você encontra 6. Certo? 6 feio danado. Ficou isso aqui. Deixa eu dar uma melhorada nele. Isso aqui é coisa que é ao vivo, minha gente. Eu não tenho um computador muito bom, não. Aí, às vezes, essas coisas dificultam. Tá? Mas eu faço uma análise para vocês. Olha,
Por semelhança de triângulo também sairia. Bastava você fazer assim, ó. Faria uma semelhança do triângulo pequeno para o triângulo total, o triângulo grande. E aí ficaria assim, ó. X está para... Veja, x é o triângulo pequenininho. Qual é o lado semelhante a ele? X mais 6, né? Que é esse lado todinho aqui, ó. X mais x não dá 2x? Aí ficaria 2x mais 6 aqui, ó. Certo? E de maneira análoga, seria o quê? Se aqui eu usei o triângulo pequeno, seria 3 estaria para 9. Peço a vocês até que se quiserem resolver dessa forma aí que eu fiz a segunda forma, usando a ideia de semelhança, verifique se também chega a 6. Eu acredito que chega, tá certo? Vamos continuar. Vê só, tem essa questão aí, uma situação problema, que diz assim: a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A. Elas partem daqui, ó, tá? E elas cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento. Na segunda avenida, um dos quarteirões mede 60, certo? E ele está perguntando qual é o comprimento do outro quarteirão, tá? E aí veja, como é que se pode resolver essa questão? Veja que é o seguinte, se a gente for considerar aqui essas duas avenidas que são paralelas, pelo teorema de Tales sai também, né? Você poderia fazer, ó, 60 está para x, assim como 80 está para 90. Mas se você quiser fazer 60 está para 80, assim como x estará para 90, também é válido, certo? Tranquilo? E aí, vê, vamos fazer aqui bem rapidinho, ó. Podemos fazer 60 está para x, assim como 80 estará para 90. Se a ideia da gente é simplificar a coisa, vamos simplificar. Vamos cortar esses zeros antes de multiplicar, fica melhor, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se aqui ao invés de eu fazer x vezes 80, eu vou fazer x vezes 8. Já que eu já cortei os zeros, né? Aí aqui vai ficar 8x, não é isso? E agora eu vou fazer 9 vezes 60. Certo? E aí o que acontece? Eu vou repetir o 8x. E aí vou fazer 9 vezes 60. Que aí é a mesma coisa que 9 vezes 6. 54. E aí eu acrescento um zero. Só precisa você agora dividir 540 por 8. Certo? E aí dá quanto, hein? 540 dividido por 8. Vamos pensar? 1 minuto pensando. 540 dividido por 8. E aí, estão pensando? Certamente vocês devem ter chegado a 67,5. Confere? E 67,5, como ali está em metros, 67... Eita, como o 6 ficou grande agora, não foi? 67,5 metros. Certo? Tranquilo? Entendeu mesmo a questão? Olha só. Eu vou apagar aqui a questão e vou mostrar para vocês que vocês poderiam também ter chegado a esse resultado usando a ideia de semelhança de triângulos. Porque assim como a questão anterior, nós temos dois triângulos aí, certo? E aí vê, como é que ficaria? Deixa eu apagar logo isso aqui. E aí veio. No caso, por semelhança de triângulos, teríamos que analisar o seguinte. Veja, que aqui é um triângulo pequeno e eu vou fazer uma semelhança entre ele e o triângulo maior, beleza?
Então aqui seria, por exemplo, 60 está para 60 mais x, porque eu estou considerando o lado do triângulo maior agora. Tranquilo? Assim como 80 estará para 170. Professor, por que 170? Porque 80 mais 90 é 170. Certo? Corta 0 com 0, né, para facilitar a nossa vida. E aí vamos trabalhar com o que sobrou. Aqui eu vejo que sobrou 8 vezes 60. Deixa eu pegar a borracha para fazer um negócio mais bonitinho aqui, porque sinceramente. Pronto, vamos lá. Aí eu vou fazer 8 vezes 60 mais x, certo? Igual a 60 vezes 17. Né? Lembrando que ela não é mais 170 porque cortamos um zero, né? E aí, usando a propriedade distributiva da multiplicação, 8 vezes 60, 480, né? Eita, agora ficou triste. 8 vezes 60 é 470. 480, né? Deixa eu pegar aqui o lápis. Então, 480. Mais 8 vezes x, 8x. Igual 60 vezes 17. Eu simplesmente vou fazer 6 vezes 17 e vou acrescentar um zero. Se eu fizer 6 vezes 17, eu chego a quanto? A 102, não é isso? 6 vezes 17 não dá 102? Não é? 60 com 42. E aí veja, e acrescento um zero. Ficou quanto aqui? 1020. Não é isso? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou isolar o 8x e nós vamos fazer 1020 menos 480. Por quê? Porque esse 480 que está no primeiro membro vai para o segundo com o sinal trocado. E aí quanto que é 1020 menos 480? E aí, dá quanto, hein? Geralmente a gente costuma fazer esses cálculos de mental, mas se você tiver alguma dificuldade, pode fazer utilizando o próprio algoritmo, certo? E aí certamente eu penso que vocês fazendo isso vão chegar a 540. Já foi visto aqui, usando o teorema de Thales, que 540 dividido por 8 resulta quanto? 67,5, né? E aí, ficou claro? Eita lápis, viu? Pronto, 67,5. Então, espero que tenha clareado aí as informações e que vocês consigam resolver as questões que eu vou disponibilizar na atividade, tá bom? Numa nova atividade. Então, forte abraço, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Fiquem com Deus.